Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Heitor. Hoje eu quero compartilhar com você o início de um novo projeto, que é Retrato Expressivo com Tinta a Óleo. E é um projeto que eu gostaria de trazer todos os momentos. E se você está começando a pintar e desenhar e gostaria de acompanhar a rotina de um pequeno ateliê, eu acredito que eu posso te ajudar com os vídeos que eu trago aqui pro canal. Para seguir em frente com o projeto de retrato expressivo, tenho que fazer alguns estudos. Mas antes, deixa eu te mostrar de onde veio a ideia. Durante a semana passada, eu pintei este retrato e este foi o meu primeiro retrato expressivo, ali onde carrega uma emoção no rosto e pintado com tinta a óleo. Bom, e para seguir em frente com esse projeto, eu preciso cumprir com algumas etapas. Eu tenho uma vontade e um desejo de colocar nesse projeto as mãos, né, a composição no retrato, nesse retrato expressivo, colocar as mãos junto dele. Então, eu tenho uma grande dificuldade de fazer as mãos, né, de desenhar as mãos. E eu vou fazer um estudo antes disso. Né? Eu comecei algum tempo atrás um estudo das mãos, fazendo esboço, inclusive usei algumas referências muito boas que me ajudaram bastante na época. Como eu parei de fazer alguns desenhos, de desenhar a figura humana, eu acabei parando um pouco desse processo, né? Fiquei um pouco distante dessa prática. Então agora eu vou ter que retomar. E para isso eu vou fazer alguns esboços ali, e é esse o momento que eu quero te trazer aqui nesse vídeo de hoje, que é a necessidade, às vezes, a gente ter que rever alguns estudos, ou até para quem está começando, começar os estudos, né, de esboçar ali para depois ir para a tela. Eu acho que isso é bem interessante, vale bastante a pena, né, para a questão de ter uma pintura mais fluida, né, dela funcionar melhor quando a gente faz um esboço daquilo que a gente quer para depois ir para a tela. Então, te convido a acompanhar todo esse processo comigo aqui na prancheta. Vamos embora. Então, como você pode ver, eu vou precisar só de um lápis, uma borracha e um papel. Também busquei essa referência. A referência eu peguei no Pinterest, que é o lugar que eu mais busco referências. Eu vou pegar o esboço de uma única mão para começar a aquecer essa questão do braço, né? Então eu pego um esboço simples, onde eu fiz ali algumas linhas de referência. Esse eu posso te dizer que é um esboço mais duro e você vai notar isso conforme o tempo. Então eu faço essas linhas mais ou menos guias, né? Porque eu tenho entendimento que para esse primeiro momento ele é o ideal, para o meu caso, né? Então eu vou fazendo dessa forma. Eu faço algumas linhas guias para mim ter ali a questão das proporções e fazer as medições ali da mão mais ou menos do tamanho que eu quero. Bom, a minha preocupação nesse primeiro momento é só delinear ali a questão dos dedos e não deixar eles com a aparência de salsichas. A ideia aqui, na verdade, é ver essa questão da composição, da posição da mão e também da composição que ela se encontra ali em relação aos dedos. Pensando dessa forma, eu também acredito que não é muito bom ficar se cobrando, porque é um estudo, o estudo é bom para errar e acertar. Agora eu começo a apagar as linhas ali que eu tinha feito anteriormente para mim deixar o desenho um pouco mais limpo, para começar a fazer as sombras. As sombras é que vão dar essa ideia de volume, vão dar as características ali da minha referência. Então eu estou buscando, né, trazer aquelas sombras ali da minha referência para dentro do meu desenho. A ideia sim é fazer o mais próximo da minha referência, fazer um desenho da mão que está ali na minha referência e fazer ela o mais realista possível nesse momento. E eu tô gostando bastante de fazer isso e eu acho que é um exercício muito bom para recomeçar ou para começar a fazer o desenho de mão. Bom, agora eu vou dar alguns ajustes com a borracha e praticamente está finalizado já o desenho, o primeiro esboço da mão. Esse segundo esboço eu não vou utilizar as linhas guias e eu vou utilizar o lápis e vou utilizar o meu dedo ali para fazer as medições direto do tablet. E já vou te falar como é que funciona essa questão da medição ali que eu faço do dedo com o lápis, que é bem simples. Esse segundo momento é uma das coisas que eu sempre gosto de dizer quando está fazendo algum estudo, seja ele qual for, e eu procuro sempre também
me divertir com aquilo que eu tô fazendo. Então, por mais sério que eu esteja levando o meu projeto de pintar retratos de forma expressiva, eu também, esse momento de estudo aqui, de trabalho, tem que ser de forma muito leve, muito tranquila, né, não dando muita bola, assim, se os erros acontecem pra gente corrigir e levar sempre numa boa, né, então eu acho que isso é fundamental, né, para quando a gente está trabalhando em seja qual for o setor, tu tem que levar, em alguns momentos, tu tem que levar mais leve para as coisas, né, irem de uma forma bem mais divertida e tranquilas. Tô na fase agora das sombras mais escuras, né, e é onde eu marco bem ali as questões de luz e sombra para ter esse entendimento do volume geral, né, da mão. Essa mão eu gostei bastante de fazer, e agora já vamos entrar no próximo passo, eu já vou te mostrar ali no detalhe como é que eu faço a medição, né, dos tamanhos ali para poder fazer a mão. Bom, vamos fazer as medidas, e as medidas bem simples. Do meu dedão, a ponta do lápis, eu tenho uma medida, e essa medida eu já transfiro ela ali para o papel, certo? A mesma coisa eu faço na largura da mão, então eu já transfiro também para o papel, assim eu não preciso encher meu desenho de linhas guias, e vou começar a trabalhar ele dessa forma, né, com todas essas formas mais orgânicas, assim. Então essa é a medida ali que eu faço para passar o desenho para o papel. Já aproveito o momento para te convidar a te inscrever no canal se você não é inscrito, a marcar o sininho para receber meus vídeos, assim que eu posto aqui no YouTube. E se você está gostando das dicas, já deixa o seu like aqui no vídeo, isso me ajuda e me motiva bastante a continuar produzindo aqui para o YouTube. Uma das coisas que nesse terceiro esboço você já deve ter percebido é que eu pego o lápis bem diferente das vezes anteriores. Faço uma pegada não tão próxima de como a gente escreve, mas como a gente faz marcações, vamos dizer assim. Bom, aqui eu quero deixar uma sensação de uma sombra um pouco mais dura, então eu forço um pouquinho ali o lápis para fazer essa sombra mais dura e não tão uniforme assim. Esse desenho tá bem rabisco mesmo. Eu tô gostando bastante de fazer dessa forma, e é uma forma de experimentar um outro estilo. Com a borracha eu vou dar alguns pontos de luz e tirar algumas linhas ali indesejadas assim, que eu acho que não tá legal. E uma dica importante é isso, que você pode usar a borracha para botar pontos de luz ali, como eu falei da outra vez. Bom, esse esboço eu acho que ficamos por aqui, tá perfeito para mim, eu acho que é isso aí. Então vamos dar uma paradinha agora, e depois do intervalinho a gente vem e vamos analisar o que conseguimos fazer até agora. Bom, então agora tá na hora daquela parada. Eu sempre dou uma parada depois de 3 a 4 horas de estar esboçando, tomo um café, faço uma leitura, tirar um pouco os olhos do esboço, do estudo que eu tô fazendo, relaxar um pouco, e depois eu volto fazendo, e eu tenho um novo olhar sobre aquilo que eu já tô desenhando, né? Então acaba eu produzindo um pouco melhor depois. Então faz bem você dar uma paradinha de 30 a 40 minutos ali para dar uma relaxada, né? E voltar depois com todo o pique. Bom, começando a última parte do vídeo aqui, e vamos dar uma analisada no que a gente fez até agora. Já de cara ali, a primeiro esboço, a gente já vê que ele está muito diferente dos outros, e está bem distante, vamos dizer assim, da referência. Então ali justamente porque o meu foi o primeiro, então a gente está começando, né? Então quando eu estou começando assim, a montadura, a visão em relação à questão de volume, sombra e tudo mais não tão bem afinados. E também ali se dá o motivo de ter muitas linhas guias. Aquele foi aquele primeiro que tinha várias linhas guias ali, e aquilo poderia ter me prejudicado. Já o segundo, ele está um pouquinho melhor, não está tudo aquilo ainda, precisa melhorar bastante, mas o terceiro eu gostei bastante porque ele já aparece ali com aquelas sombras que tem aquele movimento da mão, aquelas dobras, e os dedos estão mais interessantes. E uma dica legal que eu sempre utilizo é colocar as datas nos meus desenhos para mim acompanhar a evolução, né, que eu tenho ali conforme eu vou fazendo os esboços. Bom, e se você acha que parou por aqui, na verdade ainda não, meu trabalho continua. Eu vou fazer mais um esboço porque é muito interessante a gente fazer um esboço depois de ter feito uma avaliação dos esboços anteriores, e eu tô vindo do intervalinho, quer dizer, então eu tô com a mente e a mão descansada, né? Então vamos ver como é que vai ficar esse último esboço. Bom, como você pode ver, a forma de tirar as medidas é a mesma forma que eu estava fazendo anteriormente, só que agora eu estou utilizando uma lapiseira. Essa lapiseira é uma lapiseira de grafite 09 e é um grafite HB. É bem fininho e bem leve o grafite, então é bem bom para fazer esses esboços assim, nessas folhas comuns. Eu estou utilizando o esboço anterior como referência e também a imagem de referência que eu peguei no Pinterest. E assim eu vou demarcar e fazer toda essa questão da forma ali da mão.
Bom, depois das demarcações, então, eu começo já a fazer a questão da sombra, né, da luz e sombra, que eu acho bem importante, e eu vou fazendo isso com um lápis, né, com um lápis HB, aí um grafite mesmo, HB, ele é um pouco mais escuro e o lápis tem a ponta um pouco mais grossa, né, então eu já começo a fazer essa questão de luz e sombra depois de ter demarcado todo o desenho ali e já deixado ele bem alinhado com aquilo que eu quero. Então essa é uma parte que é bem interessante, porque eu vou ali sutilmente vendo os espaços e aonde está mais escuro, utilizando só a referência agora do tablet, né? Só a referência da imagem. Eu acho que isso é bem interessante, porque é o acabamento final, então eu busco a imagem de referência que eu peguei no Pinterest. Eu mudo um pouquinho a minha posição, né, em relação ao desenho, e às vezes é interessante você fazer isso, fazer uma mudança assim na sua posição de desenhar e estar fazendo um determinado trabalho, para ver se consegue ver uma forma diferente ou começar a olhar ele de um outro ângulo. Eu gosto bastante disso. A marcação que eu faço com a borracha agora é tirando todas as linhas, os excessos ali que tem nas bordas, para separar a mão do fundo do papel. Então, como você pode notar, ela já está bem cinza ali, já tem com várias outras sombras, e eu acho isso bem interessante, e eu começo a dar aquela delineada agora, os últimos traços, vamos dizer assim, para o acabamento final. Então fiz de uma forma mais livre realmente essa mão, né, e uma forma bem maior que a anterior. Bom, esse mais ou menos era o final do esboço aí. Eu acredito que ele ficou bem interessante e eu gostei ainda mais dele do que o anterior. Ali está o meu anterior, né, no caso, o último que eu fiz, e tem aquele penúltimo, né? Então ali do terceiro para o quarto, ali, eu gostei bastante do quarto. Eu acho que o quarto ficou bem melhor, ele ficou com umas linhas suavizadas e deu toda a característica que eu achava interessante. Espero que você tenha gostado e quero te dizer que na descrição desse vídeo eu deixo outros vídeos ali que podem te interessar. Eu quero te agradecer demais a tua presença aqui comigo até esse momento. Meu grande abraço e até o próximo vídeo.